importância da autoestima e confiança na promoção da saúde mental. Mas antes de começar, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Para e respira fundo. Porque eu te garanto que hoje não será apenas mais uma palestra. Hoje será o dia em que você vai entender coisas sobre você que ninguém nunca te explicou. Então deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Daniela Malantini, eu sou mãe, sou criadora de conteúdo na internet, sou advogada, sou formada também em autoestima e confiança, faço programação neurolinguística e atualmente também curso pós em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Ou seja, eu sou uma apaixonada por comportamento humano, saúde emocional e autoestima. Mas hoje eu quero conversar com você de igual para igual, como alguém que precisou entender a própria mente, enfrentar inseguranças e reconstruir a própria autoestima para viver de forma mais leve e emocionalmente saudável. Então, antes de continuar, eu quero aqui fazer uma observação muito importante sobre o tema. Muitas vezes, quando falamos sobre autoestima, as pessoas elas associam logo esse assunto apenas às mulheres. Mas os homens também sofrem profundamente com problemas de autoestima e confiança. Só que muitas vezes isso aparece de outra forma. Enquanto algumas pessoas externalizam a baixa autoestima através de insegurança, comparação ou necessidade de aprovação, outras também externalizam através de cobrança excessiva, dificuldade emocional, necessidade de provar valor o tempo todo, excesso de trabalho, irritação, medo de fracassar, enfim, inúmeras coisas. Então hoje essa palestra é para todos nós, porque a autoestima ela não tem gênero, mas ela afeta diretamente a saúde mental de qualquer ser humano. Então agora para iniciar, eu quero te fazer aqui uma pergunta. Quantas pessoas incríveis será que estão me assistindo hoje, mas que vivem abaixo do próprio potencial? Não por falta de capacidade, mas por falta de confiança em si mesmas. Agora, também eu quero que você se faça a seguinte pergunta. Quantas oportunidades você já deixou passar? Não porque você não era capaz, mas porque você duvidou de si mesma. Quantas vezes você já se calou, se diminuiu ou aceitou menos do que merecia e desistiu antes mesmo de tentar? E o problema não é só aquilo que a gente deixa de conquistar, é o que isso vai fazendo pouco a pouco com a nossa mente, com a nossa autoestima e com a forma como nós nos enxergamos todos os dias. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante e eu quero que vocês gravem essa frase. Pessoas confiantes performam. Pessoas inseguras apenas sobrevivem. Então, talvez hoje você perceba que muitos dos seus medos, da sua ansiedade, da sua procrastinação, da sua dificuldade de se posicionar, não seja apenas preguiça, nem falta de força de vontade. Talvez sejam consequência de uma autoestima ferida. Mas então, o que é autoestima que eu estou falando aqui? Durante muito tempo, nos ensinaram que a autoestima era aparência, que a autoestima era se olhar no espelho e se achar bonito, que a autoestima era apenas visual. Mas autoestima não é só isso, porque existem pessoas extremamente bonitas, bem cuidadas, aparentemente confiantes, mas emocionalmente destruídas. Existem pessoas que sorriem em público, mas se sentem insuficientes em silêncio. Pessoas que realmente aparentam confiança, mas vivem buscando aprovação o tempo inteiro. Então, a autoestima não é só maquiagem, não é só roupa, a autoestima não é estética. A autoestima, prestem muita atenção, é a forma como você se enxerga, como você se valoriza e como você permite ser tratado. É o valor que você acredita ter, mesmo quando não tem ninguém te elogiando. Porque uma pessoa com autoestima saudável, ela entende que ela merece respeito, ela entende que ela merece relações saudáveis, ela entende que ela não precisa implorar por amor, atenção, validação ou reconhecimento. E principalmente, ela entende que o próprio valor não depende da opinião dos outros. Então, como a autoestima impacta a nossa saúde mental? E aqui está uma das coisas mais importantes dessa palestra. A autoestima impacta diretamente, sim, a sua saúde mental.
Porque uma mente que vive se sentindo insuficiente é uma mente que vive cansada. Uma mente que vive se comparando é uma mente que vive em guerra. Uma mente que não se valoriza, ela apenas vive sobrevivendo. As pessoas com baixa autoestima tendem a sofrer muito mais com problemas como ansiedade, depressão, autossabotagem, dependência emocional, medo excessivo de errar, procrastinação, síndrome do impostor, dificuldade de se posicionar, enfim, inúmeros problemas, porque elas vivem em estado constante de insegurança emocional. É como se a mente ela nunca pudesse descansar. É como se a pessoa estivesse tentando provar o tempo inteiro que ela merece existir, pertencer ou ser aceita pelo mundo. E isso destrói emocionalmente qualquer ser humano ao longo da vida. E agora aqui eu quero abrir um parênteses muito importante. Autoestima e autoconfiança. Vocês acham que são a mesma coisa? Existe uma confusão muito comum porque as pessoas acreditam que sim, que são a mesma coisa, quando não são. Autoestima e autoconfiança, elas precisam andar juntas. Porém, autoestima é como você se sente sobre você. Já autoconfiança é o quanto você acredita que você é capaz. Então, a autoestima está ligada ao valor, enquanto a autoconfiança está ligada à sua capacidade. E quando uma delas está baixa, a sua vida inteira sente. Porque uma pessoa, ela pode até ser inteligente, capaz, ter talento, mas se ela não acredita em si mesma, ela não vai se posicionar perante a vida, ela não vai tentar coisas novas, não vai se arriscar, não vai crescer, não vai se permitir. E aos poucos, ela começa a viver muito abaixo do próprio potencial. E sabe o que é mais importante? Que agora, prestem atenção nisso aqui. Ninguém nasce com autoestima pronta. Ela é construída. Começa, gente, muito antes da vida adulta, exatamente, lá na nossa infância. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que você escutava quando você era criança? Você escutava coisas do tipo, você consegue, você é inteligente, você é importante, você é capaz? Ou será que você escutava, você não faz nada certo, você é problemático, você é burro, você nunca vai ser ninguém? Tudo isso que nós escutamos ao longo da nossa infância, vai criando crenças dentro da nossa mente. E muitas vezes o adulto de hoje, ele ainda está vivendo baseado nas dores da criança que um dia ele foi. Então, talvez e muito provavelmente, ninguém tenha te ensinado a ter autoestima. Talvez você cresceu apenas aprendendo a se cobrar, aprendendo que precisava ser forte o tempo inteiro, que você não podia falhar, que precisava agradar todo mundo, ou que quando você fazia algo certo, isso não era mais do que a sua obrigação. Mas tudo isso que você escutou não é culpa sua. Mas, preste atenção, é responsabilidade sua decidir o que fazer com isso a partir de agora. Existe uma teoria muito conhecida na psicologia chamada pirâmide de Maslow. Ela mostra que o ser humano ele possui necessidades emocionais. Essa pirâmide, conhecida como hierarquia das necessidades, é uma teoria criada por esse psicólogo lá na década de 1950 e ela organiza as necessidades humanas em 5 níveis hierárquicos. Eu vou até deixar aqui para vocês, sugerindo que os seres humanos eles são motivados a satisfazer suas necessidades básicas antes mesmo de buscar as necessidades mais elevadas. A ideia central é que para alcançar o topo, a autorrealização, é preciso atender às necessidades da base primeiro. E quais são elas? Em primeiro, as nossas necessidades fisiológicas, que são as nossas necessidades vitais de sobrevivência, como, por exemplo, respirar, comer, beber água. E se elas não forem satisfeitas, a pessoa não consegue focar em mais nada. Em segundo lugar, tem a necessidade de segurança, que refere à nossa busca por proteção, estabilidade e previsibilidade na vida, que é a segurança, a integridade da sua família, sua segurança financeira, sua renda, sua estabilidade, sua saúde, proteção da sua família. Em terceiro, nós temos as necessidades sociais, que é aquelas ligadas à interação social mesmo e ao aspecto emocional, que são as suas amizades, os seus relacionamentos amorosos, pertencimento a grupos sociais, família, trabalho, amigos. Em quarto lugar, é quando nós temos justamente a estima, que é a nossa necessidade de se sentir valorizado, respeitado e autoconfiante, tanto por nós quanto pelos outros.
A autoestima é o reconhecimento das nossas habilidades, é o nosso status, o nosso orgulho, a nossa admiração. E somente quando você satisfaz a estima, você chega no topo da autorrealização, que é o nível mais alto, onde o indivíduo ele busca aproveitar todo o seu potencial e fazer o que ele gosta. É quando você atinge a sua autonomia, independência, superação dos seus desafios pessoais. Então, o que isso quer dizer? Você somente alcançará ou se sentirá plenamente realizado em sua vida quando a sua autoestima estiver satisfeita. Porque nós, seres humanos, somos emocionais. O ser humano é dele, ele precisa se sentir valioso, ele precisa sentir que ele tem capacidade, que ele tem importância, que possui valor. Porque sem isso, ele até sobrevive, mas ele não consegue florescer, ele não consegue crescer e atingir o seu potencial máximo. Então, eu acredito que a partir de agora você esteja começando a entender uma coisa importante. A autoestima não é só vaidade e afeta sim a sua saúde mental. Mas existe uma pergunta muito importante. Como eu vou saber se a minha autoestima está ferida? Existem sinais silenciosos da baixa autoestima e os comportamentos que sabotam a sua vida sem você perceber. Porque muitas vezes mesmo, o seu problema, ele nunca foi incapacidade, insegurança, ciúmes excessivo, medo de falar em público. Isso é apenas um sintoma. A raiz do problema, na verdade, é a sua baixa autoestima e você nem sabe. E é aí que entra uma parte muito interessante, porque ao contrário do que a maioria pensa, a baixa autoestima ela nem sempre aparece de forma óbvia. Ela se manifesta no seu perfeccionismo, na sua timidez, no seu medo de se expor, na sua necessidade de agradar constantemente, na sua procrastinação, excesso de comparação, medo de julgamento, enfim, inúmeras coisas, e não somente na aparência. E esse é o grande problema. Muitas pessoas passam anos tentando tratar apenas esses sintomas, sem tratar a causa. Então, deixa eu te falar um negócio agora. Você não é só tímido ou tímido. Talvez você tenha apenas o medo de não ser aceito. Você não é só perfeccionista. Talvez você tenha medo de não ser suficiente. Você não procrastina porque você é preguiçoso, preguiçosa. Você procrastina porque tem medo de falhar. E tudo isso tem uma raiz emocional. Mas é importante que vocês saibam que não é porque a sua autoestima está baixa que toda a sua vida ela vai estar dando errado. Não é isso. Porque a autoestima ela impacta sim na sua vida, mas pode ser em um, dois ou mais campos. Porque ela interfere em todos os aspectos, profissional, familiar, relacionamentos amorosos, de amizade. Só que às vezes ela está interferindo mais em uma área do que na outra. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode estar ótima no seu relacionamento, mas a sua vida profissional ela não decola. Então você tem um problema de baixa autoestima que afeta a sua vida profissional, a sua carreira. Como pode ser ao contrário, você pode estar realizada, plena, satisfeita no seu profissional, mas você não consegue se manter num relacionamento sólido, num relacionamento saudável. Consegue entender? Então a autoestima, ela é sim muito mais profunda e tem muita importância na nossa vida, além do que as pessoas pensam, além do que elas sabem. Então, agora que vocês vão entender o problema que a baixa autoestima pode causar e o quanto ela é relevante na nossa vida, eu trago uma boa notícia. Como eu já falei aqui, ninguém nasce com autoestima e autoconfiança. Isso é aprendizado. Isso mesmo, ela é moldada, construída desde a nossa infância, juventude, até a vida adulta. E como eu falei, eu acredito muito que provavelmente você não cresceu com alguém te ensinando a ter uma autoestima e confiança. Então, por favor, se libertem da ideia de que autoestima e confiança são um traço fixo, porque não é. A autoestima ela não é uma característica, ela não é um dom, ela não é uma qualidade de determinadas pessoas. Pelo contrário, ela é uma construção emocional e neurológica ao longo da vida que podem ser desenvolvidas e fortalecidas com o tempo, utilizando ferramentas e estratégias adequadas. Sim, porque existem ferramentas específicas para a construção ou a reconstrução da sua estima. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os 6 pilares principais da autoestima, que eles já irão te auxiliar. A partir de agora você vai ser desafiado ou desafiada. Você precisará parar para pensar, analisar e se questionar em algumas coisas. Mas é importante que vocês saibam que aqui será bem breve, tá bom? Por conta do tempo do evento mesmo. Aqui não é
um acompanhamento personalizado, individual, mas eu garanto que você sairá renovado ou renovada e passará a olhar a autoestima com outros olhos. Feita todas essas considerações, vamos agora falar sobre essas ferramentas, sobre os 6 pilares da autoestima. E eu vou começar pelo pilar número 1, autoconhecimento. E reflitam o seguinte: é impossível amar algo ou alguém que você não conhece. Por isso, o autoconhecimento ele é vital para quem quer aprender a se amar. Então eu te pergunto, quem é você? Você se conhece? Mas você realmente se conhece? Se eu fizer um teste com você aqui agora, o que você acha? Então faça o seguinte, lista para mim 15 a 20 qualidades sua. Eu vou te propor um desafio. Pausa esse vídeo 2 minutos e faz esse desafio. Coloca aí no chat, escreve no chat pra gente 15 a 20 qualidades. E não vale pedir ajuda para ninguém se tiver alguém do seu lado. É você com você mesmo. Pausa e depois volta aqui, tá certo? Então vamos lá. Voltando. Conseguiu? Quantas qualidades você escreveu? Eu vou confessar uma coisa. Quando eu fiz esse exercício, quando eu estava no meu processo de reconstrução da autoestima, eu não consegui colocar nem 10 qualidades no papel. E você? Eu aposto que não foi fácil e provavelmente você não conseguiu e é normal. Muitas pessoas travam, porque nós fomos ensinados a enxergar defeitos, mas não qualidades. Infelizmente, o autoconhecimento, ele nunca foi um quesito na educação, nem nas escolas, nem dentro de casa, nem em lugar algum. Aprendemos português, matemática, geografia, história, enfim, mas em nenhum momento aprendemos a olhar e cuidar da nossa própria história. Não existe uma matéria autoconhecimento ou inteligência emocional das escolas, infelizmente. Nunca fomos estimulados a nos conhecer, a saber quem realmente somos. Nós aprendemos, pelo contrário, desde cedo, o que devemos mudar, o que não devemos ser ou fazer, o que precisamos melhorar, porque as correções elas começam desde cedo, desde que somos bebezinhos, mas nós não somos ensinados a compreender quem somos. Por isso é tão difícil enxergar as nossas qualidades. Mas a pergunta que não quer calar, afinal, como eu posso me conhecer então? Eu sinto te dizer que essa é uma busca que tem que partir de cada um de nós. E como tudo na nossa vida, não existe uma fórmula mágica, mas existe um caminho. Autoconhecimento, ele não tem começo, meio e fim. Ele é um processo constante de autoobservação, de não julgamento, de acolhimento e transformação. Uma pessoa que se conhece, ela é livre para ser quem ela quer. Já uma pessoa que não se conhece, ela se torna refém do seu mundo emocional. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos nós temos padrões de comportamentos e necessidades emocionais que são desenvolvidos a partir da nossa história de vida e que conduzem as nossas vidas de forma inconsciente. Sem o autoconhecimento, você vive no automático desses padrões. A partir do momento que você conhece os seus padrões e a origem deles, você começa a identificar por que você age de determinada forma. Ter autoconhecimento é isso. É você enxergar um mundo invisível que está por trás das coisas que os seus olhos veem. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar. Ela pode ir ao médico para tratar essa compulsão e ele vai passar um medicamento para ansiedade ou um remédio que vai inibir essa vontade de comer. Mas essa pessoa, ela só vai estar tratando o sintoma. Ela não está tratando a causa da compulsão, porque tem algo ali escondido que faz ela repetir esse padrão que ela não consegue enxergar e acaba desencadeando essa compulsão. E enquanto ela não identificar esse padrão de comportamento, a compulsão ela vai continuar existindo e controlando a sua vida. Então, é isto que o autoconhecimento proporciona, liberdade emocional, para ser quem você quiser, a hora que você quiser, para mudar as coisas que não te agradam e ter autonomia sobre os teus comportamentos. Tendo autoconhecimento, você passa a agir ao invés de apenas reagir. Olha esse pensamento. Você é a pessoa que passa a maior parte do tempo com você. Dorme, acorda, come, toma banho, pensa, fala, faz. Imagina passar o tempo todo vivendo com um desconhecido. Acordando, dormindo, pensando. É estranho, não é? Mas é isso que acontece. Nós passamos a nossa vida sem autoconhecimento. Nós passamos como os verdadeiros desconhecidos. Mas se o autoconhecimento precisa partir de mim, o que eu posso fazer? Olha, graças a Deus, hoje em dia as coisas elas estão muito mais acessíveis. Existem muitas formas de se praticar o autoconhecimento, por exemplo, terapia, cursos, imersões, workshops, livros, tudo isso ajuda.
Faça tudo que estiver ao seu alcance e não pare nunca, porque o tempo ele passa e vamos nos transformando, nos reinventando. Por isso, não pare, porque o autoconhecimento ele só existe ponto de partida, mas não existe um ponto de chegada. Agora, para finalizarmos esse pilar, lembra do exercício que eu te passei? Eu quero agora que você faça só mais uma coisinha. Vai lá no Google e pede do Google, me liste 50 qualidades. E ele vai te dar uma lista. Agora veja dessas 50 qualidades, quais você acha que se aplicam a você? Você vai ver que você vai conseguir bem mais que 15 ou 20 que eu tinha te pedido lá no início. Você vai realmente entender como é difícil a gente conseguir se elogiar, a gente conseguir reconhecer as nossas qualidades. Mas isso vai mudar a partir de hoje. A partir de agora que você já tem esse autoconhecimento, você vai começar a se enxergar melhor. Este aqui vai ser o nosso acordo a partir de hoje, tá certo? Pilar número 2, autocompaixão. E esse é um dos maiores desafios da autoestima. É aprender a lidar com os nossos erros e a nossa imperfeição. A grande questão é, você erra e acerta todos os dias. Mas como você lida com isso? Você tem compaixão com você ou você se apedreja por errar? A verdade é que ninguém gosta de errar, mas não existe nada mais humano e talvez melhor forma para aprender algo do que errando. Quantas coisas os seus erros já te ensinaram? A autocompaixão, ela nada mais é do que isso. É você aprender a se perdoar, o que nós não fomos ensinados quando criança. Pelo contrário, quando errávamos, apanhávamos, ficávamos de castigo e acabamos criando um padrão de que se a gente erra, precisamos nos punir de alguma forma. Esse é o chamado ciclo da autodestruição, que eu vou deixar aqui para vocês. Ele consiste no seguinte: nós nascemos nos sentindo merecedores e amados. Quando crescemos, começamos também a errar e a nos frustrar e nos decepcionar. E acontece o quê? Ficamos de castigo, sentimos culpa, mágoa e com isso sentimos que não somos merecedores de coisas boas. A única forma de sair dessa dor, desse castigo, é aprendendo o que temos que aprender, fazendo o que devemos fazer e perdoando, pedindo perdão, se perdoando. Aí sim voltamos a nos sentir merecedores. E tudo se repete. Esse ciclo ele se repete diariamente nas nossas vidas desde crianças. O que muda é que quando crescemos, nós não temos mais nossos pais para nos punir. Então nós fazemos esse papel, nós nos punimos e nós nos sabotamos. E o maior problema de não se perdoar é carregar a culpa. Pessoas que carregam culpa inconscientemente não se sentem merecedoras e destroem tudo em suas vidas, como forma de se punir pelos seus erros. Algumas se autoflagelam, chegam a esse extremo. Outras acabam com seus relacionamentos, com a sua família, com a sua carreira, com o seu dinheiro. Quando ela está quase lá, sabe aquela pessoa que sempre está quase chegando lá e de alguma forma ela sempre dá um passo para trás? É porque ela não se sente merecedora. Você conhece alguém assim? Tenho certeza que sim. Ou será que você é essa pessoa? Agora vamos falar do ciclo da autocompaixão, que a partir de hoje é o que vocês vão colocar em prática. E se vocês observarem, ele começa do mesmo jeito, mas a diferença é que você não precisa passar pela culpa e deixar de se sentir merecedor quando comete um erro. Se você trouxer apenas o aprendizado da situação e se perdoar, você não ativa em você o processo de autopunição. Quem nunca fez algo que não aprovou e passou o dia, semanas, talvez meses e anos se remoendo, incapaz de se perdoar por esse erro? Eu tenho certeza que você também. Mas sabe o que acontece? Quando você fica revivendo aquela situação que lhe causou culpa, você acaba intensificando os caminhos neurais que te levaram àquele comportamento. E a chance de você repetir o mesmo erro é enorme. Então entenda uma coisa e a partir de agora leva isso para a sua vida. Os erros, eles não são intencionais. Ninguém gosta de errar. E ninguém erra de propósito. Você não acorda um belo dia e decide, hoje é o dia de cometer erros. Então, agora, ao invés de você ficar se remoendo por dias, quando você errar, você vai fazer o seguinte. Primeiro, pense o que você aprendeu com isso. Segundo, comece a imaginar como você gostaria que tivesse acontecido a situação. O simples fato de você pensar sobre isso já cria no seu cérebro um novo caminho neural, para caso aconteça novamente, você tenha a possibilidade de agir diferente, de ter um novo comportamento e não repetir. Essa é a primeira forma de praticar o auto-perdão e ter compaixão por você. Entenda e aceite que você não é o seu erro e eles não definem quem você é. É até interessante agora eu trazer para vocês um pressuposto da PNL
que ele tem muita relação com esse pilar que eu falei para vocês agora. Porque tem um pressuposto lá da programação neurolinguística que ele fala assim: você não é o seu comportamento, você é o conjunto dos seus valores e princípios. Por quê? Porque acontece muito isso. As pessoas, elas acabam se rotulando, se punindo, se condenando a sua vida, às vezes por conta de um único erro, um fato isolado que aconteceu. Quando este pequeno fato não define quem você é. Você tem seus valores, você tem seus princípios. É importante, como nós falamos, você tirar o aprendizado da situação e mudar o rumo. Porque é importante aqui que vocês entendam também. A partir do momento que você tem consciência, que você sabe que você precisa tirar do seu aprendizado, mas você continua tendo o mesmo comportamento, a partir do momento que você tem a consciência, isso já não é mais um erro, ele é uma escolha. Então, a partir de agora, nós vamos usar, ao invés de usar o ciclo da autodestruição e precisar nos punir para nos sentirmos merecedores, a partir de hoje você vai usar o ciclo da autocompaixão. Você não precisa mais se punir, apenas tire o aprendizado necessário e faça as mudanças que forem necessárias. Pilar número 3, foco. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele passará toda a sua vida acreditando ser um estúpido. Essa é uma frase de Albert Einstein. Aí eu te pergunto, onde está o seu foco? Você está mais focada em esconder seus defeitos ou mostrar as suas qualidades? E aqui eu tenho um segredo para te contar. As pessoas, elas se conectam com você pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos. Eu sei que é natural, sempre quando a gente se olha no espelho, em alguma foto, a gente já olha logo porque a gente não gostou. Ai, não gostei dessa foto aqui, olha a minha barriga. Ai, não gostei, fiquei de olho fechado. Mas nós precisamos mudar nosso foco. Porque é impossível ter autoestima, é impossível você se amar se você fica o tempo todo só olhando para aquilo que você não gosta. Se o seu foco está naquilo que está errado. É fácil fazer isso? Não. Exige bastante treino, mas a autoestima é treinável. Lembra que eu falei para vocês? Então precisamos praticar sempre, porque esse comportamento de dar mais foco aos defeitos, ele está muito enraizado em nós. E eu preciso falar uma coisa aqui que é fundamental. Para mudar o foco, primeiramente você precisa parar de se comparar. E especialmente hoje, com a nossa exposição e acesso livre às redes sociais, em que as pessoas só mostram aquilo que elas querem, os momentos felizes e muitas vezes editados, desde os corpos até experiências. Então não se compare com ninguém, mas lembre-se de admirar, de se espelhar em determinada pessoa, o que é totalmente diferente de se comparar. Esse pilar, ele não tem muito segredo. A mudança de foco, ela exige autoobservação e mudança. Inclusive, ele tem muita ligação com um dos códigos da autoestima. Aqui, eu não trouxe os códigos da autoestima, porque o nosso tempo ele é reduzido. Mas um dos códigos da autoestima, ele diz justamente isso. As pessoas, elas se conectam com as nossas qualidades. Porque se nós nos ligássemos ao defeito das pessoas, a gente não conviveria com ninguém. Então, sim, a gente fica com as pessoas é pelas qualidades delas. Os defeitos, nós suportamos os defeitos, mas nós ficamos mesmo pelas qualidades. Então você precisa começar a enxergar as suas qualidades e focar nelas. Não que você não possa melhorar os seus defeitos, você pode e deve, mas tenha foco também nas suas qualidades. Não fique somente pensando no que você é ruim. Você pode até tentar mudar o seu pensamento, por exemplo. Ai, eu não sei fazer isso. Você pode pensar, eu estou aprendendo, eu posso melhorar, eu estou tentando. Mude o foco, sempre para algo melhor. Compreendido? Não tem muito o que falar deste pilar, porque ele é bem simples. É questão de mudar o foco. Sempre olhe pelo lado bom, pelo lado positivo. Olhe o que você tem de bom. Assim como você e as outras pessoas também. Pilar número 4, alto valor. A maneira como você se valoriza, ensina os outros como te valorizar. Aqui vamos falar um pouco sobre rótulos, que colocamos em nós mesmos. Por exemplo, eu sou nervoso, eu sou descontrolada, eu sou impaciente, eu sou insegura. E quando está tudo bem, nós pensamos como? Ai, como hoje eu estou feliz, como hoje eu estou calma, como hoje eu estou equilibrada. Você percebe que quando falamos sobre algum aspecto negativo, nós usamos o ser, eu sou. Quando nos referimos a algo positivo, usamos o estar, eu estou. Isso mostra o quando somos condicionados a nos rotular sempre de forma negativa. E isso está errado.
Comece a inverter toda vez que se pegar nessa situação. Rótulos agora apenas se forem para atribuir algo positivo. A frase eu sou, ela tem muito poder, ela é muito forte de limitar aquilo que somos, enquanto o eu estou nos dá a possibilidade de mudar. Por exemplo, use agora eu sou calma, eu sou feliz, eu sou linda, eu sou equilibrada, eu sou paciente, eu sou amorosa, eu sou honesta, eu sou leal às minhas amizades. Eu sou assim. E reconheça seus valores. E quando for falar algo negativo, use eu estou nervoso, eu estou impaciente, eu estou triste, porque eu estou é algo que eu posso alterar quando eu quiser. Outra coisa que entra nesse pilar é porque muitas vezes sonhamos com algo que parece distante ou até mesmo impossível. E quando conquistamos o que tanto almejamos, logo corremos para pensar na próxima realização e raramente comemoramos, desfrutamos e validamos as pequenas realizações, as pequenas conquistas. Então, com o tempo, tudo que fazemos acaba perdendo o valor e o significado. Validar sonhos é tão importante quanto validar cada etapa para chegar até ele. E reconhecer as suas qualidades. Quais qualidades você usou para realizar os seus sonhos? Isso faz você aumentar a sua autoestima e confiança. Tem um negócio também que eu preciso falar. Já aconteceu de você ser promovido, de ser elogiado, de ter feito algo que realmente você mostrou o seu valor, seja no profissional, em relacionamentos, e você dizer ou pensar, não fiz mais do que minha obrigação. Para. A partir de agora, você precisa acreditar que você fez grande coisa sim. Pilar número 5. Imagem. Nunca subestime o poder de uma boa roupa em um dia ruim. Eu não sei quem disse essa frase, é autor desconhecido. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa imagem. Ai, mas você disse que imagem não tem nada a ver a aparência com a autoestima. Não tem. Mas quem não gosta de se olhar no espelho e gostar daquilo que está vendo? Quantas vezes você já ficou em frente ao espelho, colocou aquela roupa nova e disse, nossa, hoje eu estou bonita, estou bonita. Você pensa, nossa, minha autoestima hoje está lá em cima. Muitas pessoas confundem autoestima com autoimagem. E sim, autoimagem e autoestima não são a mesma coisa. Mas você se olhar no espelho e gostar do que vê, traz uma sensação boa. Mas também não significa que você está com autoestima em dia. É fato que a imagem ela pode melhorar ou piorar a forma como você se enxerga. Mas isso não é tudo. Porque existem muitas mulheres que têm uma ótima relação com o espelho, mas que não têm autoestima. Ou seja, uma coisa diferente da outra. Então, qual que é o segredo? Se você explorar este pilar com sabedoria, a sua imagem, ela pode sim ser uma grande aliada na construção da sua autoestima, porque a nossa imagem, ela tem um peso importante. Afinal, é a primeira coisa que uma pessoa vê, é aquilo que nossos olhos eles podem enxergar, enquanto todo o resto ainda está oculto. Então, você se sentir bem com a sua imagem tem o poder sim de mudar o seu humor, a sua postura, as suas atitudes, pode ser para melhor ou para pior. Você pode até reparar, quando você não está se sentindo bem com a sua imagem, você não quer nem chamar atenção. Quantas vezes você já saiu de casa desarrumado, torcendo para não encontrar com ninguém na rua? E é justamente quando você encontra. Já aconteceu com todo mundo, principalmente com mulheres que têm isso, tenho certeza. Então acontece que quando nós não estamos bem com a nossa imagem, é isso que fazemos, nós queremos nos esconder. Isso acaba desencadeando outras coisas. Você se isola, você deixa de expor sua opinião, você deixa de se posicionar, talvez conhecer pessoas novas, seja qual for o ambiente e a ocasião. Já nos dias em que nós estamos nos sentindo bem, bonitas, a nossa postura ela é totalmente diferente. A gente quer que todo mundo nos olhe. Então, comece a trabalhar a sua imagem, de modo que se sinta bem. Ah, mas então eu vou ter que andar sempre impecável, maquiada? Não, não é isso. Mas esteja ao menos apresentável. As oportunidades, elas só aparecem para quem está pronto. E pronto também, gente, em vestimentas, de acordo com a ocasião que você quer. Eu vou dar um exemplo. Já aconteceu o dia eu trabalhando com a internet, ter ideias muito legais. E no dia eu estar desarrumada. E eu acaba que eu não gravo o vídeo, porque eu não estou apresentável. Aí no outro dia já passou, já perdi a ideia, já esqueci, já era, perdi a oportunidade. Então, eu vou te fazer aqui uma pergunta, principalmente para mulheres. Mulher, você tem aquela roupa só de ficar em casa, aquela que você não desce nem para jogar o lixo? Joga fora essa roupa, mulher. Joga fora aquele blusão rasgado, aquela lingerie velha. Joga tudo isso fora. Você precisa se sentir bem, mesmo dentro de casa. Não é andar todo o tempo arrumada, maquiada, não. Mas é estar apresentável, é estar ali com a aparência de limpa, de que se você precisar sair, você não precisa correndo trocar de roupa. Porque se tem algo que eu já aprendi ao longo da minha caminhada
é: vista-se de acordo com a pessoa que você quer ser. Se você almeja ser uma executiva, mas você só vai trabalhar de jeans e camiseta, começa a comprar terninhos, blazers, alfaiataria. Vista-se de acordo com a mulher que você quer ser, porque você vai se sentir diferente e as pessoas vão começar a te enxergar diferente também. Então vamos ficar combinadas? A partir de hoje, seja intencional na sua imagem. Vamos agora para o nosso último pilar, a realização. Lembra da pirâmide de Maslow? Pois é. Esse vai ser o nosso último pilar, realização, e eu vou te fazer uma pergunta. Como você enxerga uma pessoa que não cumpre nada do que se propõe com você? Que te promete as coisas e nunca faz? Que mente, que não aparece? Como é a credibilidade dessa pessoa com você? Péssima, eu acredito. Mas, pense por outro lado, você já parou para pensar que na maioria das vezes você é a pessoa que mais faz isso na sua vida. Como anda a sua credibilidade com você? E aí fica um ponto de atenção. Se todos os dias você se compromete a fazer coisas e fura com você, você sempre vai carregar uma sensação de fracasso, de não ser capaz e não ser suficiente. Sempre aquela sensação de que todos estão realizando e todos são capazes, menos eu, que faz com que a gente se compare, se diminua e acaba com a admiração que temos por nós mesmos. E a admiração é uma das principais chaves para sustentar uma relação, seja com outra pessoa ou seja com a gente mesmo. Eu digo sem vergonha nenhuma que eu já fui essa pessoa. Eu já planejei tanta coisa que eu nunca tirei do pensamento, e eu digo do pensamento porque nem no papel eu me dava o trabalho de escrever mesmo o que eu queria, e eu era totalmente frustrada comigo. Então, qual é a grande questão desse pilar? Você pode até saber, ter aprendido a lidar com seus erros, reconhecer as suas qualidades, se valorizar, se respeitar, gostar da sua imagem. Mas se você não se sentir capaz de realizar, se não se admirar pelo que faz, será muito difícil nutrir e fazer crescer o seu amor próprio. Entendi. Mas o que eu vou fazer então para me sentir realizada? Você pode estar falando. Primeira coisa, você sabe o que você quer? Mas eu digo de verdade, o que você quer? Que tipo de relacionamento você busca? Qual o seu tipo de parceiro ideal ou parceira? Você planeja ter filhos? Que tipo de pai você busca para o seu filho? Qual a profissão dos seus sonhos? Qual é a casa dos seus sonhos? Me responda com sinceridade. Você sabe de verdade tudo o que você quer? Esse é o primeiro passo. Você precisa saber de verdade o que você quer. Sabe aquele famoso mural dos sonhos que o pessoal faz? Você pode fazer ele, imprime, cola no seu espelho ou coloque na tela do seu celular. Mas aí é o que muita gente também acaba pecando. Só um mural dos sonhos não é suficiente. Você precisa ter metas claras. Por exemplo, tenha em mente a sua casa dos sonhos, mas saiba o quanto ela custa. Qual é a média do bairro da casa que você quer morar? Ah, é tanto, então eu preciso ganhar X para poder me mudar para esse bairro, eu vou precisar economizar isso. Ou aumentar o meu faturamento em X. Para cada objetivo, você precisa ter metas claras do que você precisa fazer para alcançar cada um deles. Por exemplo, eu gosto muito de agenda. O meu dia ele é todo planejado. Tudo que eu quero fazer, eu coloco na agenda, porque senão eu acabo me perdendo. E quando eu vejo no final do dia que eu cumpri tudo que eu coloquei na agenda, nossa, o meu sentimento de realização vai nas alturas. Então, eu funciono assim. Eu estou dando essa dica, mas você pode funcionar pelo celular, pode funcionar por onde quer que seja, ou bloco de notas, enfim. Mas você precisa saber o que você quer para se sentir realmente realizado. Chegamos ao fim do nosso encontro e eu quero finalizar te deixando uma mensagem, porque agora eu tenho certeza que você já compreendeu a autoestima como nunca tinha parado para pensar antes. Hoje você entendeu algo que ninguém nunca te explicou com clareza. Agora você sabe que a sua autoestima ela não impacta só a forma como você se sente, ela impacta a forma como você ama, a forma como você trabalha, a forma como você se posiciona diante da vida, a forma como você aceita ser tratado, ser tratada, a forma como você enfrenta desafios e, principalmente, ela impacta a saúde da sua mente. Então, eu quero aqui te falar o seguinte, talvez durante muito tempo você tenha vivido preso em críticas que ouviu, preso em rejeições que sofreu, preso em dores que carregou, preso em versões de você que nunca foram de verdade. Mas nenhuma corrente emocional ela dura quando uma pessoa decide se libertar. Hoje pode ser o dia que você pare de se diminuir, que você pare de se abandonar, que você pare de pedir permissão para existir, que você pare de se sabotar.
Hoje pode ser o dia em que você rompe as correntes e começa a caminhar em direção à pessoa que você nasceu para ser. Porque você não nasceu preso para viver algo que te feriu. Você nasceu para florescer muito além disso. Eu venho aqui te pedir, se escolha, porque pessoas emocionalmente livres, elas produzem melhor, vivem melhor e transformam qualquer ambiente onde estão. E assim nós encerramos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que ficaram aqui, a todos que acompanharam até o final. Muito obrigada por toda a participação. E se você gostou, eu te convido a me seguir lá nas minhas redes sociais. Me segue no meu Instagram, @DanielaMorgantini, porque lá eu trago muito conteúdo. Eu tenho certeza que se você gostou aqui desse nosso encontro, você vai gostar de lá também. Então fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento. E, a partir de hoje, lembre-se, a autoestima ela se constrói. Se você deixar, eu te ajudo a construir a sua autoestima todos os dias.